A quarta temporada de The Flash sempre teve tudo pra ser o grande momento da série. Depois de anos explorando traumas, viagens no tempo e vilões cada vez mais pesados, parecia que a série tinha encontrado o caminho perfeito pra se reinventar. Era a oportunidade de aprofundar Barry Allen de um jeito diferente, trazendo um vilão que pela primeira vez não seria um velocista. Mas quando a gente revisita essa temporada com um pouco mais de calma, dá pra perceber o quão decepcionante ela foi. E o mais curioso é que não é uma queda brusca ou um erro isolado, são problemas que vão aparecendo aos poucos, episódio por episódio, e quando chega na season finale você percebe que The Flash perdeu completamente a mão. No vídeo de hoje a gente vai analisar toda essa temporada e entender os principais erros. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O verdadeiro problema dessa temporada começa quando a série parece esquecer que Barry é o protagonista. Na quarta temporada, The Flash deixa de ser sobre o Barry e vira um amontoado de tramas paralelas em que quase todo mundo recebe mais atenção do que ele. Simplesmente, o protagonista fica preso em segundo plano, enquanto Iris, Ralph, Cecil e até personagens que surgem do nada recebem mais tempo de tela e às vezes até mais importância dentro da história. Até momentos que deveriam ser cruciais na trama, como o arco do Barry na prisão, acabam parecendo menos uma consequência natural da história e mais como uma desculpa para preencher os 23 episódios obrigatórios. E enquanto isso acontece, o personagem que deveria ser o mais poderoso da série simplesmente se comporta como alguém que esqueceu metade das habilidades. O Barry, que deveria ser um dos personagens mais habilidosos do Arrowverse, passa episódios inteiros sendo enganado, superado e até intimidado por ameaças que em qualquer outra temporada ele resolveria em segundos. E essa perda de foco se agrava porque a série decide despejar personagens novos sem nenhum limite, como se mais nomes automaticamente significasse mais profundidade. Só que o que acontece é exatamente o oposto. Ninguém tem espaço pra funcionar. Cecil vira a meta do nada e essa história só atrapalha sua personagem. Ralph aparece com aquele seu humor exagerado que tenta encaixar piadas em tudo e o resultado é que boa parte das cenas dele parece ser de outra série. Uma comédia estranha que não tem absolutamente nada a ver com o clima que The Flash tenta construir, e o mais absurdo é como esses arcos surgem e desaparecem sem qualquer propósito. A sensação é de que os roteiristas estavam testando ideias aleatórias pra ver se alguma colava, só que no fim não cola nenhuma, apenas deixa a temporada inflada, confusa e com personagens que parecem versões piores de quem eles eram nas primeiras temporadas. Resumindo, é tanta gente tentando brilhar ao mesmo tempo que nenhum dos personagens realmente funciona. A situação da Caitlyn é provavelmente a mais frustrante porque ela vinha de um final de temporada anterior cheio de potencial, havia um conflito interno, uma identidade dividida e um caminho promissor pra explorar, mas quando chega a quarta temporada, toda essa evolução dela é deixada de lado e a personagem vira quase uma figurante de luxo. Caitlyn, que antes era essencial na dinâmica da equipe, passa a servir apenas como apoio emocional ou assistente técnica do Cisco, aparecendo mais pra observar do que pra agir. E o pior é que até quando ela se transforma na Nevasca, nada realmente significativo acontece. A série insiste em reviravoltas desconexas, como afirmar que a Nevasca sempre esteve nela desde a infância, mas nenhuma dessas consequências leva a algum desenvolvimento real. Parece que os roteiristas não sabem o que fazer com a personagem, então só jogam ideias aleatórias na esperança de que alguma funcione. Só que no fim, tanto a Caitlyn quanto a Nevasca perdem força, presença e propósito. Mas cara, se existe um exemplo perfeito de como essa temporada saiu do controle, é a Iris, né? Nada disso é culpa da atriz, a atuação é boa, mas o principal erro tá na escrita da personagem. Basicamente, o roteiro força a Iris a ter uma importância desproporcional dentro da trama. De repente, ela vira a líder absoluta do laboratório Star, tomando decisões estratégicas como se tivesse alguma experiência científica ou tática, enquanto seu arco de jornalista, que era sua identidade original, desaparece por completo. Basicamente, a série passa a moldar tudo ao redor dela, mas sem construir uma razão convincente pra isso, o que acaba criando uma dinâmica
dinâmica artificial pro time Flash, sabe? Suas intervenções soam genéricas, suas decisões parecem cair do nada, e a relação com Barry se torna ainda mais esquisita, porque só fica mais repetitiva, genérica e melodramática. Em vez de fortalecer a personagem, explorando seu arco como jornalista e trazendo novos desafios para sua jornada, eles decidem fazer o contrário, tiram tudo que torna a Iris interessante e empurram ela para um papel que não combina com o que haviam construído para a personagem. E eu nem preciso falar do We Are The Flash, né? Aquilo virou praticamente um símbolo de tudo que deu errado com a personagem e a série nessa temporada. Em vez de ser um momento emocional, virou meme, e sinceramente, com razão, é a cena perfeita de como a série forçou ao extremo o protagonismo da Iris. Se tem uma coisa que The Flash adora fazer, são episódios pra completar a temporada. Só que aqui o maior problema é que tentaram voltar ao estilo da primeira temporada, com um vilão / antagonista / meta-humano diferente toda semana, os famosos vilões semanais. Mas mesmo conversando com a história principal, convenhamos que esses episódios não acrescentam nada de relevante pra série, né? Eles repetem a mesma fórmula, com quase nenhuma variação, sem praticamente nenhum avanço narrativo. E o pior é que, além de não trazerem nada de relevante, esses episódios passam por uma sensação de déjà vu. Você já viu aquela estrutura 1000 vezes? Um meta aparece, cria um caos genérico, a equipe tenta resolver, o Barry corre mais rápido e pronto, fim. Nada muda, ninguém evolui, e quando o episódio termina, você percebe que poderia ter pulado ele sem perder absolutamente nada. Chega a dar a impressão que a temporada tá andando em círculos, preenchendo tempo ao invés de contar uma história que realmente importa. Mas se tem 2 episódios que mostram isso de forma ainda mais clara, são aqueles que entraram pro grupo dos mais criticados da série. Eu tô falando de A Noite das Garotas e Corra, Iris, Corra. O primeiro é tão sem propósito que parece ter sido escrito por outros roteiristas em outra sala pra uma outra série. Aquela Monet é simplesmente insuportável, cara. Uma vilã genérica com falas caricatas, zero carisma e um humor tão ruim e forçado que parece que a gente tá vendo uma sitcom misturada com ação, e o episódio inteiro gira em torno de uma trama que não leva a absolutamente nada. É literalmente um filler disfarçado de um evento especial. Toda a dinâmica entre as personagens é artificial, desconexa, sem peso, sem sentido. Já o episódio da Iris Velocista, por outro lado, consegue ser ainda mais bizarro, criado claramente só pra dar algo pra personagem fazer, ignorando qualquer lógica da série. Não há tensão, porque desde o começo fica óbvio que tudo vai dar certo e que ela vai devolver os poderes no final. Não contribui pro arco do Devil, não desenvolve ninguém e nem tenta disfarçar que é apenas um capítulo colocado ali pra ocupar espaço. Esses 2 episódios, cara, são 2 fillers que não só atrapalham, mas escancaram como a temporada tava completamente perdida. A ideia por trás do Devil realmente parecia a grande virada da série. Depois de 3 temporadas enfrentando velocistas, a série finalmente arriscava algo diferente. Em vez de um cara que corre mais rápido do que o Barry, vemos um antagonista baseado em intelecto. Alguém que planejou desde o início sua ascensão, desde a explosão do acelerador de partículas no primeiro episódio da série. E isso, no conceito, é ótimo, porque abre mais possibilidades. É uma ameaça mais calculada, estratégica. Mas a execução, meu amigo, aí foi outra história. A primeira aparição já traz aquele choque da cadeira flutuante gigantesca, que é difícil de levar a sério. Aquela navezinha levantando do chão quebra totalmente a tensão. A presença do vilão. Outro ponto que complicou bastante a construção do Devil foram as suas várias versões. A ideia até tem lógica dentro da trama, mas a forma como foi usada tornou o vilão cada vez mais apagado dentro da série. A cada novo hospedeiro, a série tentava manter a mesma personalidade, o mesmo jeito de falar, a mesma energia do ator, só que raramente funcionava. A maioria das versões do Devil não tinha presença, não intimidava. Isso prejudicou demais a conexão com o antagonista, porque a cada versão ele perdia um pouco do impacto. Mas por outro lado, a relação dele com a Marlize foi o que segurou o personagem. A dinâmica dos dois, quase um espelho distorcido de Barry e Iris, era muito mais interessante do que o próprio Devil. Ela dava humanidade, dúvida, conflito, tudo aquilo que ele não tinha. E curiosamente, a temporada
temporada só funciona de verdade quando foca neles dois juntos e não nele sozinho. Mas nem isso dá pra ignorar o quanto os poderes do Devoe são inconsistentes. Em alguns episódios, ele parecia um deus invencível, derrotava toda a equipe Flash sem muito esforço, dava sempre um passo à frente e manipulava qualquer situação com facilidade. Só que em outros episódios, ele simplesmente esquecia metade das habilidades ou tomava decisões estranhas só porque o roteiro precisava que ele fosse derrotado. E o final da temporada só reforça isso, mano. O conceito do Barry entrar na mente do vilão era incrível, cheio de possibilidades diferentes, mas o que entregaram foi basicamente Barry e Ralph fugindo de várias cópias do Devoe. Não tinha nada de criativo, sabe? Nada simbólico, nada profundo. E no final ele acaba sendo morto da forma mais genérica possível. No fundo, cara, Devoe tinha tudo pra ser o melhor vilão da série, mas a execução acabou transformando ele em uma das maiores oportunidades desperdiçadas de The Flash. Mas então esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E aproveita e deixa aí nos comentários outra temporada da série pra gente trazer aqui pro canal. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter acompanhado até agora e falou! Falou, galera!